Ok, meus queridos. Como vocês já sabem, nós temos estudado o livro de Levítico, né? O livro de Levítico Só um instantinho aqui. Aí. O livro de Levítico, a gente já aprendeu que é um livro que fala sobre santidade, né? Então, nós já vimos os quatro primeiros capítulos. Nós falamos sobre o Holocausto. O que é o Holocausto? O Holocausto era uma oferta totalmente queimada, fruto de um coração consagrado a Deus. Um coração que reconhecia seu pecado e o castigo que esse pecado trazia, certo? No Holocausto, nós vemos Jesus, né? Nós vemos Jesus como uma oferta que foi integralmente dedicada a Deus. O corpo de Jesus foi traspassado naquela cruz, perfurado, né? O seu sangue foi derramado, né? Ele foi aquele que se entregou plenamente, totalmente, para a salvação dos eleitos, ok? Então, esse foi o capítulo 1, tá? Que nós estudamos. O capítulo 2, nós vimos a oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta de cereais, né? Farinha, né? Azeite, incenso, né? E sal, né? Então, essa oferta era também fruto de corações, né? De almas agradecidas a Deus pela provisão de suas necessidades, né? Na oferta de cereais, nós também percebemos Jesus. Jesus é revelado ali como o pão da vida, tá? Ele é a provisão de Deus para nós. Mas não somente isso, mas ele também é o provedor da nossa maior necessidade, que é a necessidade de vida eterna, a necessidade do perdão do pecado, né? A gente está vivendo essa semana em que se fala de Páscoa, né? Então, a Páscoa nada mais é, né, do que a ressurreição do Senhor Jesus, né? Essa data, né? Essa data que a gente celebra como a ressurreição de Jesus. Na verdade, a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, ela foi a libertação do Egito, né? Que também simboliza a libertação da escravidão, né? Da escravidão do pecado, tá bem? Então, Jesus é o provedor da nossa maior necessidade. No capítulo 3, nós vimos a oferta pacífica, ou a oferta de comunhão, né? Era a única oferta, dentre todas, em que o ofertante poderia participar, poderia comer também. Essa oferta simbolizava a comunhão de Deus com os homens. Maravilha, linda essa oferta, né? E essa comunhão, ela foi providenciada, ela foi provida por meio da expiação, né? Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele perdoava, ele cobria os pecados daquelas pessoas, né, através do sacrifício de corações que se arrependiam e que iam em obediência a Deus, levando seus sacrifícios a Ele. E a gente também percebe Jesus aqui, né? Na oferta pacífica, Jesus é visto como aquele que ama o pecador e tem prazer em perdoá-lo e em se relacionar com ele. Porque há a simbologia da comunhão com Deus, de sentarem à mesma mesa e de tomarem uma refeição juntos. Há um momento de alegria ali, né? Então, essa é a oferta pacífica. No capítulo 4, nós vimos a oferta pelo pecado, tá? A oferta pelo pecado, como que ela acontecia? Quando o homem pecava contra Deus, ele estava em dívida com Deus, certo? Então, ele deveria confessar o seu pecado e buscar a expiação da culpa daquele pecado. E isso era feito através de levar um animal, né, até o tabernáculo, e esse animal deveria morrer em lugar do pecador. Essa era a oferta pelo pecado, né? Na oferta pelo pecado, nós vemos Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o substituto por aquele que deposita nele a sua confiança, a sua fé. Ok? Hoje, então, nós vamos para o capítulo 5, certo? Aliás, na verdade, a gente começou o capítulo 5, né? Que até o versículo 13 ainda fala da oferta pelo pecado. A partir do versículo 14, capítulo 5, versículo 14, aí começa a oferta pela culpa, tá? É o que nós vamos ver hoje, do capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 7. É um trecho bem pequeno. Semana passada a gente viu um trecho grande, hoje o trecho é curto.
Então eu vou fazer a leitura, ok? Presta bastante atenção. Se você tiver uma Bíblia, acompanha aí, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Levítico 5,14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Verso 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não se tenha dado conta disso, será culpada, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Capítulo 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que se costuma pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que o jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence, no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Ok, meus queridos, vamos fazer mais uma oração, por gentileza. Querido Deus, diante da sua palavra, Deus, queremos nos curvar, queremos, Deus, ouvir, queremos, Deus, aprender, Deus, queremos colocar em prática em nossas vidas, queremos, Deus, que a aplicação desse texto seja eficaz para nós, queremos te pedir a graça, Deus, de que essa palavra seja abençoadora, transformadora, Deus, que essa palavra seja edificante para as nossas almas, Pai. Aqueles que estão aqui no Google Meet, aqueles que estão no YouTube, aqueles que vão te assistir depois, Pai, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas, Pai, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. Primeira pergunta que eu fiz aqui para o texto, né? O que era a oferta pela culpa? Né? Às vezes essa oferta, muitas vezes ela é confundida com a oferta pelo pecado, porque elas se parecem, né? E elas andam juntas, de certa forma, tá? Ela é semelhante à oferta pelo pecado, tá? Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa também era obrigatória, porque se a pessoa pecou, ela tinha que levar a oferta, né? Em determinados casos era a oferta pelo pecado e em outros casos era a oferta pela culpa, tá? A oferta pela culpa era um sacrifício que deveria ser levado ao tabernáculo sempre que o judeu pecava contra Deus ou contra os homens, e contra os homens, tá? Então, havia ocasiões específicas, tá? Situações específicas, tá? A grande diferença entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa é que a oferta pela culpa era possível fazer uma restituição. Deixa eu explicar o que é isso, queridos.
No caso que a gente leu no capítulo 6, tá? Se alguém roubasse alguma coisa de outra pessoa, era possível restituir. Então, essa pessoa tinha que devolver o que roubou, acrescentar 20% de multa, certo? E ainda levar um carneiro sem defeito para oferecer, reconhecendo a sua culpa. Então, essa era a oferta pela culpa. A oferta pela culpa era quando era possível fazer uma restituição, né? Uma recomposição do que foi tirado, seja de Deus ou dos homens, tá? Então, nós vamos ver isso com mais detalhes aqui, tá bom? Segunda pergunta, quais eram os tipos de oferta pela culpa? A gente leu aqui, esse texto que nós lemos, ele apresenta 3 tipos diferentes de oferta pela culpa, tá? O primeiro tipo de oferta pela culpa é a oferta pela culpa nas coisas sagradas, que determinados teólogos chamam de sacrilégios, tá? Está no capítulo 5, dos versículos 14 a 16. Então, o que seria isso, meus queridos? Depois eu vou explicar. Então, eu vou apenas citar os 3 tipos primeiro, tá? A oferta pela culpa nas coisas sagradas. É o primeiro tipo de oferta pela culpa. Depois nós temos a oferta pela culpa nos mandamentos de Deus, tá? Quando alguém desobedecia um mandamento, uma lei de Deus. Capítulo 5, versículos 17 a 19. E em terceiro e último lugar, a oferta pela culpa contra as propriedades alheias. Então, quando alguém roubava, extorquia, fingia que não tinha pego emprestado, algo de outra pessoa. Então, um pecado é diretamente contra outra pessoa e indiretamente também contra Deus. Tá? Então, temos esses 3 tipos de oferta pela culpa. Tá? Então, agora eu vou detalhar uma por uma, ok? A oferta pela culpa nas coisas sagradas, versículos 14 e 16 do capítulo 5. Se você ver comigo o capítulo 5, verso de número 16, tá? Ali ele deixa bem claro que o sacrifício nas coisas sagradas, né, era quando o ofertante deixava de fazer ou tirava algo das coisas consagradas ao Senhor. Poderiam ser ofertas que não foram trazidas, não foram levadas ao tabernáculo, né, ou que foram levadas a menor, né, do que o devido. Poderia, por exemplo, ser a oferta das primícias, que não foram entregues, ou os primogênitos dos animais, que não foram levados, ou mesmo os dízimos, tá? Então, esse é o primeiro caso. Quando a pessoa, quando o judeu, ele deixava de fazer, de entregar algo que era de Deus, para Deus, né? Ou fazia de forma errada, né? Então, o versículo 16 diz assim, ó, do capítulo 5, só para enfatizar, tá? Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, tá? Então ele tirou, ele deixou de levar algo que era de Deus, que era devido a Deus, lá no tabernáculo, as ofertas de Deus, certo? E aí ele era culpado, ele estava em pecado e deveria reconhecer a sua culpa, certo? Levar a sua oferta ao Senhor. Essa é o primeiro tipo de oferta, ok? Depois nós temos, nos versículos 17 a 19, a oferta pela culpa nos mandamentos de Deus. Tá? O que seria isso? O versículo 17 vai explicar isso, tá? São pecados de desobediência à lei, às leis, os mandamentos de Deus. Mesmo ou ainda que não houvesse plena certeza do pecado. Às vezes a pessoa pecou involuntariamente, né? Ela não tinha maldade, ela não tinha rebeldia no seu coração. Aqui a gente aprende, irmãos, que pecado não é só questão de intenção, mas de ação. Às vezes você até não queria ofender alguém, mas você ofendeu, né? Você falou a coisa certa de maneira errada, né? E dessa forma você caiu em pecado. É um exemplo disso, certo? Mas aqui a gente está continuando aqui, tá? Talvez esse tipo de pecado inclua falta de cuidado, negligência, excesso de confiança,
né? Então a pessoa não cuida, não zela, não vigia, e aí ela desobedece, ela falha com Deus, nos mandamentos de Deus. E aí o versículo 19 diz, 5:19, é oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. E interessante que o versículo 18, anterior a esse, diz: e do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu. Então, quer dizer, mesmo os erros cometidos de forma involuntária eram erros, eram pecados, e a pessoa se tornava culpada, né? Porque não é só a intenção que vale, é a ação, o ato errado, né? Ele também conduz à culpa, ok? Terceiro e último tipo de oferta pela culpa, tá? Já no capítulo 6, os versos 1-7, é a oferta pela culpa contra as propriedades alheias, contra os bens de outras pessoas. Acontecia quando pessoas lesavam outros, seja através de roubo, de extorsão, apropriação indevida, etc. Então, aqui nós temos nos primeiros versículos ilustrações, né? Capítulo 6, verso 2. Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, achei isso muito interessante, porque se você rouba de alguém, você está pecando contra alguém, mas você também está pecando contra o Senhor, porque o Senhor diz, não furtarás. É uma desobediência direta à palavra de Deus. Além do mais, é uma falta de amor ao próximo, é uma falta de confiança na provisão de Deus. Então, nós temos um monte de pecado quando há o roubo, né? Então, pecados contra o próximo são pecados contra Deus também, né? Sempre, quando você falha com alguém, você está falhando com Deus em primeiro lugar. É o que o versículo 2 diz, ó. Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, então alguém fala, ó, toma aqui, cuida para mim, cuida. Aí a pessoa vai devolver, não, acabou para você, não tem nada. Perdido, né? Tá perdido, deu perdido, né? Então, não existe isso. Isso é pecado, isso não deve ser feito, né? Ou como penhor, ou se roubar, ou se tiver usado de extorsão contra o seu próximo. Olha só, queridos, isso acontece. Isso acontece. Extorquir coisas de outras pessoas, né? Ou, se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento. Ou você viu a minha ovelha que andou passando aqui no seu terreno aqui, vizinho? Eu não vi ovelha nenhuma. Já cacei, já comi, né? E está falando, não vi. Isso também é pecado, né? Ou se fizer alguma outra coisa de todas que se costuma pecar. Então, pecado contra os outros, contra o próximo. Esse é o último tipo de oferta, tá? Então, nós temos 3 tipos de oferta pela culpa. Todas essas 3 era possível fazer restituição, porque diz respeito a bens, a coisas, materiais, tá? Então, terceira pergunta. Quais eram os procedimentos a seguir? Como que as pessoas deveriam proceder para fazer essa oferta, a oferta pela culpa? Então, vamos lá. No primeiro caso, a oferta pela culpa nas coisas sagradas, tá? Então, como era o procedimento? Qual era? O culpado, aquela pessoa que deixou de levar alguma coisa, o dízimo, ou as primícias, né? Ou algum tipo de obrigação com Deus no tabernáculo que ele não fez. Então, o culpado deveria levar um carneiro sem defeito no tabernáculo, isso está no verso 15, que nós já lemos, tá? Com 2 exceções, tá? Porque a gente vai ver depois, no capítulo 14, fala do leproso, né? E o livro de Números fala sobre o narizeu, tá? O nazireu, tá errado ali, irmãos. Me perdoa. Fala sobre o nazireu, ok? Que deveria levar um cordeiro. A diferença do cordeiro para o carneiro é que o cordeiro é um animal mais jovem, tá? É uma ovelha, né? Uma ovelha jovem, tá? E o carneiro já é adulto, tá bom? Essa é a diferença entre os dois. Às vezes a gente vê muitos nomes, né? Cordeiro, novilho, a gente fica meio confuso. Então a diferença entre o carneiro e o cordeiro é que o carneiro é a ovelha adulta, certo? E o cordeiro é jovem, até 1 ano por aí, tá? Então ele deveria
levar esse animal até o tabernáculo. Esse animal deveria ser avaliado pelo sacerdote em prata, né? Quanto valia aquele animal, certo? E aí, o pecador, né, a pessoa que levava a oferta, deveria pagar o valor do animal e mais 20%, certo? O verso 16 fala sobre isso. Alguns teólogos dizem que ele deveria pagar a dívida dele mais 20%, mas a grande maioria vai dizer que é o valor do animal, porque até o sacerdote precisava avaliar o animal, né? Saber quanto custava aquele animal, o tamanho, o peso, e aí colocava um preço nele. Então, o pecador tinha que pagar o preço daquele animal mais 20%, e além disso, tinha que levar o animal, certo? Então, ele ia pagar 2 animais e 20% de um por causa desse pecado, que ele deixou de levar, né, para Deus, de servir a Deus. Ok? Então, somente depois disso, né, dele levar, de pagar, né, a dívida dele com multa, é que o sacerdote fazia a expiação. Eu vou ler o verso 16. Veja bem. Verso 16. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas. Então, ele tinha que fazer a restituição, tá? E ainda acrescentará o seu quinto, que seria 20%, tá? E o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Tá? Essa parte é muito importante. Tá? Feita a oferta de um homem cujo coração Deus tocou e se arrependeu do seu pecado e foi devolver o que era de Deus, e ainda com a multa, e ainda levou a oferta. Aí sim, depois da oferta, do sacrifício feito, aquele homem tinha o seu pecado perdoado. Isso é muito importante, a gente vai ver isso mais adiante na conclusão, tá? Então, a oferta pela culpa, ela seguia os mesmos ritos da oferta pelo pecado. Aqui ele não descreve isso, mas no capítulo 7 ele vai falar, tá? E a gente vai ver depois, tá? Eu só vou adiantar aqui algumas coisinhas. Ó. O animal era morto, o sangue era derramado dentro do altar de holocausto, a gordura era queimada sobre o altar de holocausto, o restante do animal ficava para o sacerdote, ok? Assim como aconteceu na oferta pelo pecado, tá? De uma pessoa, né, comum, por exemplo, né? Então, esse era o rito. A gente vai ver isso depois, tá? No capítulo 7. A oferta pela culpa, no que diz respeito à desobediência aos mandamentos de Deus, tá? O procedimento era semelhante ao caso número 1, tá? Que era aos sacrilégios, tá? Com exceção da multa. Quando uma pessoa desobedecia uma lei de Deus, porque lá fala sobre desobediência involuntária, né? Essa palavra repete lá 2 vezes naquele trecho, dos versículos 17 a 19 do capítulo 5, tá? Então, lá não tem a multa de 20%. Então, o sujeito tinha que fazer o quê? Ele tinha que levar o carneiro sem defeito, esse carneiro era avaliado, e a pessoa tinha que pagar o preço do carneiro. Então, na verdade, ele levava um carneiro vivo e ele pagava o valor de outro carneiro, certo? Por ter desobedecido a lei de Deus. Veja como eles levavam a sério a questão dos pecados, né? Do pecado. O pecado era tratado como algo muito sério, né? E depois de cumprido o ritual, o pecado era expiado e perdoado. Capítulo 5, verso 18. Só o finalzinho, tá? Do verso 18. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu. E lhe será perdoado. Então, isso é valioso, né? Deus, ele é rigoroso, Deus é santo, Deus é justo, mas Deus é amor. Deus é perdoador. Se, de fato, né, houver arrependimento, houver obediência, Deus perdoa, Deus abençoa. Ok? No caso da oferta pela culpa contra as propriedades alheias, tá? O procedimento era igual ao procedimento do caso 1. Só que ao invés de fazer a restituição ao sacerdote lá no tabernáculo, o pecador deveria fazer a restituição para a pessoa contra a qual ele pecou. Né? Se ele roubou a ovelha do vizinho dele, ele tinha que devolver
uma ovelha e mais 20% em dinheiro para essa pessoa e levar o carneiro para ser oferecido no tabernáculo. Ok? Então, esse era o procedimento. A restituição e a multa eram pagas às pessoas lesadas e depois levava-se o carneiro para fazer a oferta pela culpa no tabernáculo. No mesmo dia, diz a palavra de Deus, tá? Então, por semelhante modo, ao término do sacrifício, o pecado era expiado e perdoado. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Maravilha! Deus é bom, Deus é amor, Deus é perdão, ok? Queridos, então, diante da oferta pela culpa, quais são as conclusões e aplicações que a gente pode fazer na noite de hoje? Ok? Então, em primeiro lugar, primeira conclusão aqui, ó. A oferta pela culpa providenciava a restituição. Você percebeu isso? Que nos 3 casos havia restituição. Então, a pessoa que foi lesada, seja Deus e o próprio tabernáculo, ou sejam os homens, eles eram restituídos daquilo que era devido a eles. Ok? Olha comigo aí, ó, Levítico 5,16. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas. Esse era o dever ofertante. Restituir o que tirou das coisas sagradas, o que deixou de dar, de entregar a Deus, certo? Ou, no caso do pecado contra outra pessoa, né? Essa pessoa restituirá aquilo que roubou, entregará isso àquele a quem pertence, certo? Então, a oferta pela culpa providenciava a restituição. Então, só entendendo bem o conceito aqui, o que restituir é devolver aquilo que foi tirado de outro, ou que foi ignorado, né? Que deveria ter sido dado e não foi, certo? Então, deveria ter sido dada uma oferta no tabernáculo e não foi dada essa oferta. Então, este homem deve ir dar essa oferta e ainda acrescentar 20%, certo? E ainda levar uma ovelha para fazer a oferta pela culpa por ele, né? Para que ele fosse perdoado. Então, a restituição é algo muito importante na sociedade, fundamental. Por quê? Porque a restituição promove a justiça. E Deus é um Deus justo, não é? Deus estabeleceu até mesmo uma multa a fim de que a parte lesada fosse recompensada pelas eventuais perdas. Não é verdade? A gente vê isso hoje na sociedade, até com certo abuso, né, muitas vezes. Né? A cobrança de juros, a cobrança de multas. Por quê? Porque a pessoa foi lesada. Ela foi roubada ou ela deixou de adquirir aquilo que era devido a ela, não é? E Deus é quem estabeleceu isso, né? Lá na lei, aí em Levítico, que é devido multa, quando há casos assim. Então, Deus é justo, né? Além de recompensar por eventuais perdas, esse tipo de multa também acaba inibindo, né, a desonestidade. Então, quando há a taxação de juros, de multas, isso, de certa forma, inibe, né, a injustiça, ou deveria, né? Então, Deus é justo e deseja que seu povo seja justo. Essa é uma primeira aplicação aqui, tá? A oferta pela culpa, ela providenciava restituição, né? Uma primeira conclusão, desculpa, tá? A segunda conclusão é que a oferta pela culpa providenciava a expiação. Eu tenho falado essa palavra, tá? Às vezes ainda você tem dificuldade de compreender. Então, expiação, ela diz respeito a cobertura, quando Deus ele cobria os pecados das pessoas, de maneira que esses pecados, né? De maneira que ele cancelava essa dívida e a pessoa estava perdoada diante dele, não, né? E o verso número 7, capítulo 6, verso 7. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada. Olha essa frase que linda. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então, a expiação tem essa característica, né? Então,
A expiação, ela retira a culpa, certo? Ela retira a culpa. Assim como na oferta pelo pecado, a expiação retirava a culpa e o pecado era perdoado. Muito bom. Aplicações. Qual é a relação de tudo isso comigo? O que isso tem a ver comigo, Rodrigo? O que essa oferta pela culpa tem a ver comigo? Eu quero colocar 2 versículos aqui. Com esses 2 versículos nós vamos encerrar. Ok? O primeiro versículo está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Lá diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Meus queridos, veja bem o que esse versículo diz. O pecado, mesmo que seja um só, né, ele nos torna pecadores. Né, ele nos torna culpados diante de Deus e condenados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Então, a Bíblia fala que todos os seres humanos são pecadores, estão debaixo do pecado. Está lá em Romanos 3,9 isso. Né? Todos os homens são pecadores, estão debaixo do pecado. E estando debaixo do pecado, nós estamos em guerra com Deus. Nós estamos condenados ao inferno. É isso que a Bíblia diz. Né? Então, nós temos culpa. Presta atenção nessa palavra. Nós temos culpa. Nós carregamos a culpa do pecado. Né? Do pecado que cometemos e da nossa natureza pecaminosa, que nós praticamos o pecado também, e herdamos de Adão a culpa também, ok? Segundo versículo, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Veja bem, um pecado de Adão trouxe culpa, condenação a toda a humanidade. Todo descendente de Adão se tornou pecador por causa da decisão dele, da escolha dele. O time inteiro perdeu o jogo, porque ele fez errado, porque ele tomou uma decisão errada. Né? Mas quando Cristo se entregou na cruz, derramou o seu sangue, e ressuscitou no terceiro dia. Ele, diz o texto que ele removeu a culpa e ele trouxe a vida a todos os que depositam sua fé, sua confiança nele. Ok? Lembra disso, queridos? Então, nós somos culpados do pecado, mas quando Jesus assumiu a minha culpa e a culpa daquele que deposita sua fé nele, Jesus quitou essa dívida e ele possibilitou a comunhão dos homens com Deus. Uma porta se abriu de comunhão com Deus, de acesso, né, de intimidade com Deus, de perdão. E aqui a oferta pela culpa, ela nos mostra isso. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, que se colocou em nosso lugar e assumiu a nossa culpa. Ok? Então, queridos, eu quero encerrar agora olhando para vocês, né? Eu quero encerrar aqui com algumas perguntinhas. A primeira pergunta que eu faço é: você já experimentou a libertação da culpa, do pecado? Né? Você já experimentou isso para a sua vida? Ou você ainda está na culpa pelo pecado? Você tem levado essa mensagem para outras pessoas? Talvez você que está me ouvindo aí no YouTube, você já experimentou a libertação do pecado, da culpa do pecado? Você já se entregou a Cristo? Você ainda carrega culpa nos seus ombros, né? Jesus, ele veio para tirar a culpa, para libertar do pecado, para que você não seja mais escravo do pecado, não é? Você já se converteu, você já nasceu de novo? É uma pergunta que eu faço para você. Se você ainda não fez isso, está na hora de refletir sobre isso. Está na hora de entender quem é Jesus de verdade, quem é você diante desse Jesus. E como reagir diante dessa percepção da grandeza de Deus e da sua pequenez. Ok? De se dobrar perante o Senhor e falar: Senhor, eu preciso do seu perdão. Essa é a reação que nós todos precisamos. Mas se você já fez isso, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você se preocupa em restituir
aquilo que você tirou de alguém, seja do Senhor ou seja de outra pessoa, ou você simplesmente dá um tapinha nas costas e fala, foi mal, hein? Desculpa aí. Né? Quando você comete um erro, quando você peca contra alguém, quando você peca contra o Senhor, é importante restituir. A gente precisa até ensinar isso para os nossos filhos, não é verdade? Olha, você tirou, estragou alguma coisa do coleguinha, você tem que recompor, você tem que dar outro. Isso é o que Deus ensina, né? Isso é o que Deus ensina. Não basta apenas você falar, oh, me perdoa, oh, o menino vai ficar chorando lá, seu brinquedo. Né? Você tem que restituir, porque você tirou o que era dele. A Bíblia ensina isso, né? Então, assim, a gente precisa aprender a fazer isso e a ensinar isso para os nossos filhos, para nossas famílias, né? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Né? Como que você lida com suas falhas, com seus pecados, aqueles que podem ser restituídos, vamos dizer assim, né? Tem alguns que são impagáveis, como diz o meu irmão ali, né? Mas se é possível fazer a restituição, faça a restituição. É isso que Deus deseja de nós também, ok? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, que foi lida, foi explicada, que foi aplicada nessa noite, Deus. Eu peço que a sua palavra possa produzir muito fruto em nossa vida, possa nos encorajar essa semana, Deus, a partilhar o amor de Jesus com outros, possa nos fazer refletir, Deus, sobre nossas falhas, sobre como lidamos com ela, se realmente levamos a sério o pecado, se confessamos o pecado, se restituímos aquilo que tiramos do Senhor ou de outros, Pai. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a sermos servos que agradam o Senhor, que honram o Senhor, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua palavra mais uma noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E antes de encerrar, Amém. Nós vimos nos cinco primeiros capítulos as ofertas na perspectiva do adorador, do ofertante. Tá? Os capítulos 6 e 7, da agora para frente, nós veremos os sacrifícios na perspectiva do sacerdote. Então, leia para o próximo domingo. Ok? Boa noite. Deus abençoe.